Você sabia que neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, milhares de robôs estão trabalhando silenciosamente nos campos ao redor do mundo? E que eles podem estar determinando o futuro da alimentação de bilhões de pessoas? Prepare-se para descobrir como a agricultura está sendo completamente transformada por uma revolução tecnológica que poucos conhecem. Hoje você vai conhecer máquinas que plantam com precisão milimétrica, robôs que identificam pragas antes mesmo dos agricultores perceberem, e sistemas autônomos que podem trabalhar 24 horas por dia, sem descanso. Mas será que essa tecnologia realmente funciona na prática? Fique até o final, porque vou revelar dados surpreendentes sobre como esses robôs estão aumentando a produtividade em até 300%, reduzindo o uso de pesticidas em 50%, e como uma fazenda nos Estados Unidos conseguiu economizar $2 milhões em apenas um ano usando essa tecnologia. E mais, você vai descobrir qual é o robô agrícola mais avançado do mundo, quanto custa para implementar essa tecnologia, e por que alguns especialistas afirmam que quem não aderir a essa revolução pode ficar para trás nos próximos 5 anos. Mas antes de começarmos, me responda uma coisa. Você já imaginou como seria se os robôs pudessem resolver a fome mundial? Essa não é mais ficção científica, é realidade. E está acontecendo agora mesmo. Bem-vindos ao Grid Digital, o canal que desvenda as tecnologias que estão mudando o mundo. Eu sou seu host, e hoje vamos mergulhar no fascinante universo dos robôs agrícolas. Para entender a importância dessa revolução robótica, precisamos primeiro compreender o desafio gigantesco que a humanidade enfrenta. Até 2050, seremos quase 10 bilhões de pessoas no planeta. Isso significa que precisaremos produzir 70% mais alimentos do que produzimos hoje. Mas aqui está o problema. As terras cultiváveis estão diminuindo devido às mudanças climáticas, a população rural está envelhecendo, e os métodos tradicionais de agricultura já não conseguem acompanhar essa demanda crescente. É como tentar encher uma piscina olímpica com uma mangueira de jardim. Imagine João, um agricultor de 60 anos que trabalha há décadas no interior de Minas Gerais. Ele acorda às 4 da manhã, trabalha sob o sol escaldante, e mesmo assim, sua produtividade tem diminuído ano após ano. João representa milhões de agricultores ao redor do mundo que enfrentam o mesmo dilema. Os desafios são enormes. Falta de mão de obra qualificada, custos crescentes de fertilizantes e pesticidas, pragas cada vez mais resistentes, e a pressão constante para produzir mais com menos recursos. Mas e se eu te dissesse que existe uma solução que pode resolver todos esses problemas de uma vez? É aqui que entram os robôs agrícolas. Essas máquinas inteligentes não são apenas ferramentas, são verdadeiros parceiros tecnológicos que estão reescrevendo as regras da agricultura. E o mais impressionante é que eles já estão funcionando em fazendas reais, gerando resultados que pareciam impossíveis há apenas alguns anos. Enquanto métodos tradicionais dependem da experiência humana e intuição, os robôs trabalham com dados precisos, sensores avançados e inteligência artificial. Eles não se cansam, não cometem erros por distração, e podem trabalhar em condições que seriam perigosas ou impossíveis para humanos. Mas, você deve estar se perguntando, como exatamente esses robôs funcionam? Que tipos de tarefas eles podem realizar? E mais importante, eles realmente conseguem substituir décadas de conhecimento e experiência humana? Vamos descobrir juntos. Prepare-se para conhecer tecnologias que vão muito além do que você imagina. Estamos falando de máquinas que podem identificar cada planta individualmente, detectar doenças invisíveis ao olho humano e tomar decisões em milissegundos que podem salvar uma colheita inteira. Isso é apenas o começo. Vamos começar pelos robôs de plantio. Verdadeiras obras de engenharia que estão revolucionando como as sementes chegam ao solo. Imagine uma máquina que consegue plantar com precisão de 2 centímetros, ajustando automaticamente a profundidade e espaçamento baseado no tipo de solo e condições climáticas. Isso não é futuro, é presente. O robô FarmBot, por exemplo, funciona como uma impressora tridimensional para a agricultura. Ele mapeia cada centímetro do terreno, planta sementes na posição exata e até mesmo aplica a quantidade precisa de água e nutrientes que cada planta necessita. É como ter um jardineiro robótico pessoal para cada semente. Os resultados são impressionantes. Aumento de até 40% na taxa de germinação, redução de 80% no desperdício de sementes e economia de 60% no uso de água. Números que fazem qualquer agricultor sonhar. Mas os robôs de plantio vão muito além. Temos o DotBot, que pode plantar 20.000 sementes por hora com precisão milimétrica, e o Robot, um robô autônomo dinamarquês que funciona com energia solar e pode trabalhar continuamente por semanas sem intervenção humana. Agora prepare-se para conhecer os verdadeiros detetives da agricultura, os robôs de monitoramento. Esses guardiões tecnológicos patrulham os campos 24 horas por dia, coletando dados que nenhum humano conseguiria processar. Eles são os olhos e ouvidos da fazenda inteligente.
Usando câmeras multiespectrais, sensores infravermelhos e inteligência artificial, esses robôs podem detectar doenças nas plantas até 2 semanas antes dos sintomas aparecerem visualmente. É como ter um médico que diagnostica problemas antes mesmo do paciente sentir qualquer sintoma. Imagine o robô Próspero, que percorre os campos, analisando cada planta individualmente. Ele mede níveis de clorofila, detecta estresse hídrico, identifica pragas e até mesmo prevê quando cada fruto estará pronto para a colheita. Tudo isso em tempo real. Os dados coletados são enviados instantaneamente para uma central de controle, onde algoritmos avançados processam milhões de informações e geram relatórios detalhados sobre a saúde da plantação. É como ter um check-up completo da fazenda a cada minuto. Mas talvez os mais impressionantes sejam os robôs de colheita, máquinas que combinam força, precisão e delicadeza de uma forma que parecia impossível. Como um robô pode ter o toque suave necessário para colher uma morango sem danificá-lo, mas também a força para colher toneladas de milho? A resposta está na engenharia de precisão. O robô Agrobot, especializado em colheita de morangos, usa visão computacional para identificar frutas maduras, braços robóticos com 24 articulações para alcançar qualquer posição, e sensores de pressão que aplicam exatamente a força necessária para cada fruto. É mais preciso que mãos humanas. Já o robô FF Robotics pode colher maçãs a uma velocidade de uma fruta a cada 10 segundos, trabalhando continuamente por 12 horas. Em um único dia, ele faz o trabalho que levaria uma semana para uma equipe de 10 pessoas. E os números são ainda mais impressionantes quando falamos de grãos. O robô Case IH Axial Flow pode colher até 500 toneladas de soja por dia, com perda de grãos inferior a 1%. Compare isso com métodos tradicionais que podem ter perdas de até 15%. Por último, mas não menos importante, temos os robôs de pulverização inteligente, que estão revolucionando o uso de defensivos agrícolas. Esqueça a pulverização indiscriminada que contamina o solo e desperdiça produtos químicos. Esses robôs aplicam tratamentos com precisão cirúrgica. O robô Eco Robotics, por exemplo, identifica cada erva daninha individualmente e aplica herbicida apenas onde necessário, reduzindo o uso de químicos em até 95%. É como ter um sniper que atinge apenas os alvos corretos, preservando tudo ao redor. Imagine uma fazenda de 1.000 hectares, onde tradicionalmente seriam aplicados 10.000 litros de defensivos. Com robôs de pulverização inteligente, esse volume pode ser reduzido para apenas 500 litros, mantendo a mesma eficácia no controle de pragas e doenças. Economia e sustentabilidade andando juntas. Mas você deve estar se perguntando: quanto custa toda essa tecnologia? Vale realmente a pena o investimento? E quais são os resultados práticos que os agricultores estão obtendo? Prepare-se para números que vão te surpreender. Vamos falar de números reais, resultados que estão transformando a vida de agricultores ao redor do mundo. A fazenda Bowles Farming, na Califórnia, implementou robôs agrícolas em 2022 e obteve resultados que ninguém esperava. Aumento de 250% na produtividade de tomates, redução de 70% nos custos operacionais e economia de 3 milhões de dólares no primeiro ano. Mas esse não é um caso isolado. Estudos da Universidade de Stanford mostram que fazendas automatizadas produzem em média 180% mais alimentos por hectare, usando 40% menos água e 60% menos pesticidas. É eficiência em todos os níveis. Maria Silva, agricultora do interior de São Paulo, conta que após implementar robôs de monitoramento em sua plantação de café, conseguiu detectar uma praga que poderia ter destruído toda a safra. Os robôs identificaram o problema 3 semanas antes de eu perceber qualquer sintoma. Salvaram minha fazenda. Ela relata emocionada. Mas os benefícios vão muito além da produtividade. Estamos falando de uma revolução na sustentabilidade agrícola. Robôs agrícolas estão provando que é possível produzir mais alimentos causando menos impacto ambiental. Como isso é possível? A resposta está na precisão. Quando um robô aplica fertilizantes com precisão milimétrica, não há desperdício que contamina lençóis freáticos. Quando ele irriga apenas as plantas que precisam, não há erosão do solo. Quando identifica pragas especificamente, não há aplicação desnecessária de defensivos. É agricultura inteligente em sua forma mais pura. Os números ambientais são impressionantes. Redução de 80% na pegada de carbono, diminuição de 90% na contaminação do solo por químicos e aumento de 150% na biodiversidade em fazendas robotizadas. O planeta agradece. Agora vamos falar do que todo agricultor quer saber. Quanto custa e qual é o retorno do investimento? Prepare-se para números que podem mudar sua perspectiva sobre agricultura. O investimento inicial em robôs agrícolas varia de 50 mil a 500 mil dólares, dependendo do tamanho da operação e nível de automação. Mas aqui está o segredo. O retorno do investimento acontece em média entre 18 e 36 meses. Como?
redução de 80% nos custos de mão de obra, diminuição de 60% nos gastos com insumos e aumento médio de 200% na produtividade. A fazenda Green Valley, no Texas, investiu $200 mil em robôs agrícolas em 2021. Hoje, 3 anos depois, já economizou mais de $1 milhão e planeja expandir a automação para toda a propriedade. O proprietário afirma: "Foi o melhor investimento da minha vida." Mas nem tudo são flores no mundo da agricultura robótica. Como toda tecnologia revolucionária, os robôs agrícolas enfrentam desafios significativos que precisamos conhecer para ter uma visão completa e realista. O primeiro grande desafio é a complexidade técnica e necessidade de manutenção especializada. Robôs agrícolas precisam funcionar em condições extremas: chuva, poeira, temperaturas que variam de -10 a +40 graus e terrenos irregulares. Isso exige engenharia robusta e manutenção constante por técnicos especializados, que ainda são escassos no mercado. Outro desafio crítico é a conectividade. Muitas fazendas estão em áreas rurais com internet limitada, mas robôs modernos dependem de conexão constante para funcionar adequadamente. É como tentar usar um smartphone de última geração em uma área sem sinal. Além disso, existe a curva de aprendizado. Agricultores tradicionais precisam se adaptar a interfaces digitais, interpretar dados complexos e gerenciar sistemas que são completamente diferentes de tudo que conheciam. É uma transformação que vai muito além da tecnologia. É uma mudança de mentalidade. Mas se você acha que já viu tudo, prepare-se para o que está por vir. O futuro da agricultura robótica promete inovações que parecem saídas de filmes de ficção científica, mas que estarão disponíveis nos próximos 5 anos. Estamos falando de fazendas completamente autônomas. Imagine enxames de micro-robôs do tamanho de abelhas que polinizam plantas artificialmente, robôs voadores que criam chuva artificial direcionada, e sistemas de inteligência artificial que prevêem safras com 6 meses de antecedência. Isso não é fantasia, são projetos em desenvolvimento avançado. A empresa John Deere está desenvolvendo tratores completamente autônomos, que funcionam 24 horas por dia sem operador. A Microsoft está criando sistemas de realidade aumentada para a agricultura. E a Google está investindo bilhões em inteligência artificial agrícola. Os gigantes da tecnologia estão apostando pesado neste futuro. Especialistas preveem que até 2030, 80% das fazendas comerciais do mundo terão algum nível de automação robótica. Isso significa uma transformação completa na forma como produzimos alimentos, com impactos que vão muito além da agricultura. Estamos no início de uma era onde a fome pode se tornar história, onde a agricultura será sustentável por natureza, e onde robôs e humanos trabalharão juntos para alimentar o planeta. A pergunta não é se isso vai acontecer, mas quão rápido você vai se adaptar a essa nova realidade. Chegamos ao final desta jornada incrível pelo mundo dos robôs agrícolas, e espero que você esteja tão fascinado quanto eu com as possibilidades que essa tecnologia oferece. Recapitulando, vimos robôs que plantam com precisão cirúrgica, que detectam problemas invisíveis ao olho humano, que colhem com delicadeza e eficiência sobre-humanas. Conhecemos fazendas que aumentaram sua produtividade em 300%, agricultores que economizaram milhões de dólares, e tecnologias que estão tornando a agricultura mais sustentável do que jamais foi possível. Mas mais importante que isso, vimos como a tecnologia pode ser uma força para o bem. Os robôs agrícolas não são apenas máquinas, são ferramentas de transformação social que podem acabar com a fome mundial, preservar nosso planeta para as próximas gerações e criar um futuro onde abundância e sustentabilidade caminham juntas. Isso é muito mais que tecnologia, é esperança materializada. A revolução já começou, e cada um de nós tem um papel nessa transformação. Seja você um agricultor considerando modernizar sua fazenda, um investidor procurando oportunidades, ou simplesmente alguém que se preocupa com o futuro da alimentação mundial, este é o momento de agir. Se este vídeo abriu seus olhos para as possibilidades incríveis da agricultura robótica, não guarde essa informação só para você. Inscreva-se aqui no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder.